Olá, boa noite, tudo bem, pessoal? Estamos muito felizes aqui de estarmos todos juntos novamente, em mais um painel com especialistas. Hoje estamos aqui com a nossa diretora do Comitê de Relações Trabalhistas no Digital, da ANAD, doutora Camila Cruz, e o nosso convidado especial, Alexandre Munhoz, CTO, especialista na área de tecnologia, vem trazer aí e falar sobre provas digitais. Eu gostaria de comunicar a vocês que estão assistindo, esse evento está sendo gravado e vai ser compartilhado também posteriormente nas nossas redes sociais, principalmente no YouTube, então vocês vão poder rever e indicar para os seus amigos, tá bom? Espero que a noite de hoje seja muito proveitosa, que vocês compartilhem muita informação, recebam muita informação dos nossos painelistas. E, Camila, estou aqui no back-office para te ajudar, para te dar qualquer apoio. Eu vou pegando as observações aqui do chat para te ajudar. E boa sorte, bom evento aí para todos. Ficamos muito felizes com a presença de todos vocês aqui. Obrigado, boa noite, viu? Fala, Camila. Primeiramente, boa noite a todos que estão participando aqui conosco desse evento. A ideia hoje é trazermos um panorama de como tem sido aí o judiciário e como tem sido feito a questão das provas digitais, porque nós sabemos que o mundo mudou, principalmente no pós-pandemia, e nessa atualidade, tanto os advogados quanto as empresas e até mesmo a gente como cidadão, em algum momento teremos de produzir aí alguma prova ou extrair, seja um print da internet, seja uma postagem em alguma rede social, e para que essa prova tenha uma validade, para que a gente possa usar isso a favor daquela parte que foi lesada, ou até mesmo como advogados aí no nosso dia a dia, contestarmos, fazermos alguma impugnação nesse sentido, a gente precisa entender de como o mercado está evoluindo em termos de tecnologia e saber quais são as possibilidades para que a gente possa produzir essas provas com segurança e preservá-las aí nesse universo digital. Porque a gente sabe que com o uso de um celular, da mesma maneira que tudo pode ser registrado muito rapidamente, também podemos nos desfazer e apagar essas provas. E aí, pensando nesse contexto, lá no nosso Comitê das Relações Trabalhistas, nesse universo digital, e até por nos depararmos aí no dia a dia com muitas empresas falando dos desafios aí em relação a punir empregados, a produzir provas em processos não só trabalhistas, mas criminais, processos cíveis, a gente começou a buscar e estudar ferramentas e alternativas para trazer aí de conhecimento. E dentre essas pesquisas, a gente conheceu a Verifact, e aí, gentilmente, o Alexandre Munhoz se prontificou a vir aqui explicar para a gente um pouco desse contexto, das provas digitais, de como foi a maturidade aí da empresa deles estudando isso por muito tempo, inclusive a ferramenta da Verifact é uma ferramenta que o judiciário já utiliza. Então, a gente gentilmente o convidou e ele aceitou nessa noite aqui trazer para a gente esse panorama histórico de medidas assertivas, né, para que a gente possa coletar provas, e como advogados e como profissionais atuantes aí no mercado de trabalho, e até mesmo como cidadão, que a gente tenha aí conhecimento de como proceder diante de uma situação em que seja necessário colher alguma prova. Então, ele vai fazer uma breve explicação, apresentar alguns pontos, e a gente depois vai interagindo com a questão das perguntas e dos pontos. Então, com você a palavra, Alexandre.
Obrigado, Camila. Eu queria mandar um abraço para com quem a gente já se cruzou várias vezes, que está assistindo ali, né? Ricardo Capozzi, Andressa, Reginaldo. E vamos começar a falar de provas digitais. A Verifact já começou há quase 4 anos atrás, e a gente analisou o setor jurídico com relação à prova por vários pontos de vista, né? A gente avaliou por experiência de usuário, avaliou por questão de processo, avaliou por questão forense, questão jurídica, e a gente vai falar um pouquinho só de alguns conceitos que a gente conseguiu nesse tempo de pesquisa, nesse início da live, né? Depois a gente pode falar bastante sobre peculiaridades, casos interessantes aí de provas digitais, e de repente, se sobrar tempo, abrir para perguntas para o pessoal depois. Eu vou então abrir minha tela para apresentação, e aí vocês confirmam para mim se vocês estão vendo ela. Tela 2. Apareceu? Já aparece. Já aparece. Primeiro que a gente viu que essa área de provas digitais tinha muito pouca discussão nas leis, né? E a gente viu que houveram muitas adaptações nesse período. Por não ter algo muito objetivo, o pessoal pegou o que era de objetivo e foi adaptando. E um pouco do que a gente vai falar hoje é que algumas dessas adaptações não são tão adequadas, né? É óbvio que nessa situação toda o perito forense é o mais certo que existe e que sempre existiu. Mas algumas outras adaptações que surgiram no meio do caminho não são tão adequadas, e hoje pode-se dizer que elas deixaram de ser suficientes, conforme eu comentei com vocês agora há pouco, né? Quando uma coisa entrega uma segurança que deixa de ser suficiente, ela deixa de ser útil, deixa de ser confiável. A boa notícia é que já tem um projeto de lei lá na Câmara para falar especificamente de provas digitais, e nesse caso até falar de uma situação que é pouco falada, que são provas digitais que estão diretamente na nuvem, né? É diferente, é muito diferente uma prova digital que está num dispositivo e outra que está na nuvem. A nuvem, você tem cenários completamente diferentes que você não consegue recuperar dados apagados, muitas vezes, né? Então é um pouco mais complicado. Os preceitos são parecidos, mas a situação é bem diferente. Bom, uma das coisas que a gente descobriu ali é que existe uma diferença muito clara entre, eu vou chamar de provas formais e provas obtidas de ambientes fora do formal, né? Então, quando a gente fala de provas de documentos formais, a gente está falando de uma certidão de casamento, uma certidão de propriedade, em que elas são o fato é gerado, se gera o fato, em uma situação controlada, com determinadas verificações, com pessoas outorgadas, né, com verificação de documentos, então você tem um controle total sobre esse processo. E aí, quando o pessoal fala que há confiança nesse processo, é mais fácil dizer isso nessa situação, porque realmente há um controle bem grande daquela situação dos documentos formais. Então, um tabelião registrar um casamento, ele verifica a vontade das pessoas, verifica a documentação, ele tem o controle total sobre as variáveis. Entretanto, provas de fatos ocorridos, seja no ambiente físico ou digital, o fato simplesmente ocorre, sem nenhum acompanhamento, sem nada, no caos da realidade. E aí a prova ela tem que ser gerada por uma corrida do advogado ou do perito forense para tentar resgatar aquela realidade que já não existe mais. Tentar achar por onde ela foi registrada, onde ela está, né? E isso envolve situações, às vezes, em que é necessário ferramentas, é necessário metodologias, né, para se aproximar da verdade. Já faz alguns séculos que o ser humano já sabe que para se aproximar da realidade dos fatos é preciso métodos técnicos científicos, ponto. Não se provou a paranormalidade até então, então esse é o único caminho existente e plausível para se chegar até lá. Então, quando a gente fala de provas fora do ambiente de documentos formais, a gente está falando de provas que têm que ser coletadas com metodologias, com técnicas adequadas. E o fato de você estar habituado com uma determinada situação não quer dizer que você tenha a capacidade de aferir aquela realidade de maneira fidedigna. Então, por exemplo, acho que a Camila toma vários copos d'água por dia, né, desde criancinha provavelmente, mas isso não te dá a capacidade de avaliar a composição daquele copo de água, ou se ela tem algum contaminante ou não, né?
Se alguém duvidar, é só ir numa cidade litorânea em alta temporada, com saneamento básico não muito bom, e começa a tomar vários copos d'água até identificar a bactéria que vai te indisponibilizar por alguns dias. Mas, enfim, para aferir a realidade, na maioria das vezes, é preciso ir além dos 5 sentidos humanos. É preciso usar ferramentas, metodologias que te deem objetividade e que deem certeza, ou te aproximem daquela realidade o mais possível, eliminando contaminações ou possíveis manipulações intencionais. Mas, enfim, quando a gente fala do meio digital, como que a gente fala, então, de se aproximar à realidade? Existe uma norma internacional, que já tem já bastante tempo, que foi padronizada, que fala de metodologias para se chegar próxima da verdade no que se refere a provas digitais. É a ISO 27037. Ela é muito específica para dispositivos, tá? Dispositivos físicos que você apreende e depois analisa. Entretanto, muitos dos preceitos que ela usa são inspirados nos métodos científicos, obviamente, né? O isolamento de variáveis, a anotação sistemática, tudo isso vem dos métodos científicos. E ela tem alguns preceitos gerais ali, em que uma prova deve ser preservada, né? E quem tiver curiosidade, busca depois na internet, mas existe hoje sim caminhos normatizados para se aproximar da verdade quando se fala de provas digitais. Também, não por acaso, inspirada nessas normas, foi criada ali os princípios da cadeia de custódia na lei do pacote anticrime, que tem vários preceitos do encaminhamento da prova, né, para que ela tenha confiança. Só que eu dou uma ênfase muito maior nos 5 primeiros itens, porque os 5 primeiros se referem à coleta e preservação da prova. E por que ela é importante? Porque a realidade se degrada facilmente. Essas cinco primeiras etapas têm que ser feitas o mais rápido possível, antes que aquela realidade se degrade ou que ela suma, né, que ela seja apagada da internet. Então, o reconhecimento é avaliar quais são as informações relevantes do caso. O isolamento é você evitar a contaminação de qualquer maneira daquela informação. Seja uma contaminação não intencional do agente que está coletando, ou seja uma manipulação indevida de outra pessoa, né? Se a gente está falando de uma cena de crime real, seria o equivalente a você isolar a área, mantê-la sob vigilância até a chegada do perito, e quando o perito chega, ele usa de vários aparatos, né? Aquele proteção para o pé, às vezes uma roupa especial, né? Para ele não contaminar a situação. Depois, fixação é realmente você identificar a origem, pegar o material e depois preservar no acondicionamento. O acondicionamento é o saquinho de evidência. E eu vou dar uma ênfase nesse saquinho de evidência que a gente vai falar depois sobre isso, sobre quais são os saquinhos de evidências digitais que temos disponíveis, né? Mas, enfim, é crítica essa etapa. E se ela não for bem feita, a situação pode, a prova pode ser impugnada com base no argumento do fruto da árvore envenenada, porque não adianta a análise que você faça em cima dessa informação. Se não há como garantir que ela foi coletada da maneira objetiva, clara, autêntica e mais próxima da realidade, ela produz resultados falsos, praticamente. Então, se a coleta não for bem elaborada, qualquer análise possível em cima daquelas informações pode estar comprometida. Tem um caso famoso que está acontecendo agora, nesse momento, né, que são as mensagens do Telegram, dos procuradores da Lava Jato, e é interessante porque a discussão está muito na ilegalidade ou legalidade da prova, mas tem pouca gente falando da cadeia de custódia das mensagens, né? Então, assim, se a gente for olhar para essa situação, quem que fez esses 5 primeiros passos da origem do Telegram, né, até o registro das imagens? Quem fez foi o hacker, né? Foi o hacker que fez esses 5 primeiros passos, sem o menor cuidado, sem nenhum indício de confiança ali no meio, e ele pode sim ter efetivamente contaminado de maneira intencional essas mensagens para gerar algum prejuízo para essas pessoas. É óbvio que a Polícia Federal, quando apreendeu o computador do hacker, ela provavelmente seguiu a cadeia de custódia. Mas o computador do hacker não é a origem da informação. A origem da informação foi o site do Telegram, que possivelmente através daquela integração web o hacker conseguiu puxar as mensagens por lá. Então a origem sendo o Telegram,
não houve uma cadeia de custódia confiável para coletar essas provas, e não há como analisar, provavelmente não há dados suficientes para você analisar essa informação para dizer se foi manipulado ou não, desde que saiu da origem. Então vocês podem esperar, porque os comunicados que o ex-juiz Sérgio Moro está emitindo para a mídia já está usando esse argumento, e possivelmente todas as vítimas, todos os envolvidos, né, a defesa de todos os envolvidos nesse caso vão usar esse argumento, que não é possível aferir a verdade sobre esses fatos, dada a falha na cadeia de custódia dessas mensagens a partir do Telegram. Então é sério isso, e realmente sempre há o risco, né, de fraude nesse ponto, e para a gente ter uma justiça imparcial, a gente tem que observar esses pontos. Agora, para a gente simplificar todos esses conceitos da ISO 27037 e da cadeia de custódia, no que se refere à coleta, a gente pode simplificar em 3 passos essenciais, tá? O primeiro se refere a gente criar um isolamento daquele fato, isolar ele contra fraudes e isolar ele contra a sua própria contaminação, né, a contaminação do agente coletor. E isso envolve vários fatores. Quando a gente fala de provas digitais, uma tarefa básica de isolamento é você usar um computador pré-formatado, recém-formatado, que não tenha nenhuma atividade anterior nele. Então é muito comum os peritos usarem máquinas virtuais, né? Ele faz uma máquina virtual que é um Linux zerado, sem nenhuma atividade anterior, e ele trabalha em cima dela. Ou ele já tem um esquema ali mais fácil para reformatar a máquina a cada novo trabalho para evitar contaminações anteriores. Quando a gente fala de coletas de informações da nuvem, de redes sociais, a gente está falando de um ponto de internet confiável. Por quê? Se não for confiável, você consegue interceptar a comunicação do seu computador com a internet e trocar as informações. Tem um advogado da Bahia que mostrou numa palestra, acho que eu não lembro o nome dele, ele mostrou um ataque chamado DNS Poison. DNS Poison é você no seu computador, ao invés de direcionar para o site do Facebook, você direciona para um site que está hospedado no seu próprio computador. Então você copia a página do Facebook e desvia o tráfego, né? Tem outro caminho também, que é o Man in the Middle, em que você intercepta a conexão no meio do caminho e troca conteúdo também. Então, se eu estou no meu dispositivo e eu levo para um tabelião coletar a prova no meu dispositivo, eu tenho infinitas possibilidades de fraudar aquilo. Seja eu fazer um Man in the Middle e mudar o conteúdo que é visto no meu computador, seja eu usar um aplicativo de WhatsApp falso, né? Tem um aplicativo chamado WhatsApp, que ele finge ser o WhatsApp no seu celular. E que você consegue, de repente, enganar facilmente uma pessoa leiga, né? Que não faça as verificações devidas para avaliar se aquele aplicativo realmente é o WhatsApp ou não. Então, quando eu estou no meu dispositivo, eu faço o que eu quiser nele. E se não há essas metodologias, essas prevenções, eventualmente essa informação pode perder a confiança ou ser manipulada nesse caminho. O segundo passo é o que a gente decidiu chamar de espelhamento técnico. É um conceito que já existe, acredito, no direito hispânico, né, que fala da mesmidade, que é você replicar aquela realidade, para que as pessoas no futuro não consigam enxergar exatamente o que aconteceu. Então, o espelhamento técnico, ele não mostra, de repente, só a imagem, só a mensagem. Ele mostra também os dados não aparentes, que o pessoal técnico chama de metadados técnicos. São dados escondidos naquela situação, que elas não estão ao olho nu. Tal qual a composição da água não está ao seu alcance do seu olho, né? Existem vários dados técnicos que não estão ao alcance da imagem. Eu dou um exemplo muito comum de metadado técnico, que é bastante útil para quem aqui dá aula em faculdades, né? Então, na próxima vez que você receber trabalhos de faculdade feitos no Word, você vai lá em Arquivo e Propriedades. Lá você vai encontrar alguns metadados técnicos, como, por exemplo, o nome do usuário que criou aquele documento e a data de criação dele. E aí, o que você faz? Você verifica isso em todos os arquivos que você receber. Se você perceber que mais de um arquivo tem a mesma data e o mesmo usuário de criação, você pode concluir que talvez tenha havido um compartilhamento ali de arquivos e informações entre os alunos. Mas esse metadado que diz qual foi a data de criação do documento, ele não está aparente, ele não está no meio do texto.
Você tem que realmente fazer um caminho para chegar até nele. E esses metadados também existem em dispositivos, existem informações na web, em qualquer situação você tem dados técnicos não aparentes que servem para você verificar aquela informação ou buscar informações que não são aparentes. Por exemplo, um outro exemplo interessante. O Facebook permite que você mude o seu nome na rede social. E quando muda o nome, ele muda também a URL, né? Então o pessoal às vezes coloca a importância da URL, e a URL é importante, mas não tanto, depende da situação. Se a pessoa mudar o nome nela no Facebook e você só tem o URL, você já perde o link que identifica aquela pessoa. Entretanto, dentro do código-fonte da página, o código HTML da página de perfil, tem uma informação lá dentro que é um ID de usuário, que é um número bem comprido assim, que é um número único que identifica aquele usuário específico no Facebook. Se ele mudar o nome dele no Facebook, muda o URL, mas não muda esse ID. Então é uma informação não aparente que está dentro da página de perfil do Facebook, que pode servir para você identificar de maneira mais correta o autor de determinado comentário. E se você não coleta o código fonte HTML, né, daquela página, você pode perder essa informação para depois provar o que aconteceu e quem fez. E por fim, a preservação. É bom a gente diferenciar a preservação do processo inteiro, tá? A gente está falando de um processo envolvendo 3 passos, que é coleta e preservação de provas. E a preservação, ela consiste mais em você congelar aquela informação. Você fez um processo de coleta confiável, com isolamento efetivo, e ao final disso você congela ela para que ela não seja modificada posteriormente. Essa preservação a gente pode dizer que é o selinho 3D do tabelião, né? Ele assina e bota um selinho 3D. Aquela é a preservação. É um meio de verificação de que aquele documento não foi modificado a partir de então. No meio digital temos algumas opções, duas são as mais frequentes. Uma delas é o carimbo de tempo ICP Brasil. Talvez vocês não tenham ouvido falar desse recurso ainda. A certificação digital brasileira, ela tem o certificado digital de identidade, né, o A3 e o A1, mas ela também tem um carimbo de tempo. O carimbo de tempo é uma assinatura gerada pela certificadora que carrega uma data e hora. E essa data e hora ela é retirada dos relógios atômicos do Brasil. Então, se você assina um documento PDF com carimbo de tempo, você prova de uma forma regulamentada que aquele documento existia com aquele conteúdo naquela data específica e que ele não foi modificado desde então. Então ele gera uma imutabilidade digital daquele material, que se caso ele for alterado, o carimbo de tempo perde validade, né? Temos também a blockchain. Já falar um pouquinho daqui a pouco um pouquinho melhor sobre a blockchain, mas é bom já deixar claro que a blockchain, considerando os 3 passos essenciais ali para a coleta de prova, ela cumpre o item 3 somente, tá? Ela é aquela história do livro Razão, né, que você registra as informações nele e depois não são modificadas, é justamente um outro recurso para se preservar os 2 primeiros passos ali da coleta da prova. Você gera um código hash e joga na blockchain. Para quem não sabe o que é um código hash, eu vou explicar agora. Código hash é uma impressão digital do arquivo. Então, ele gera uma impressão digital daquele arquivo, e se você mudar uma única vírgula, ele muda completamente essa impressão digital. Então, o código hash ele é usado para verificação de integridade de arquivos digitais. Tá tranquilo até então, gente? Eu estou indo um pouco rápido demais, Camila? Tranquilo. Tranquilo? Legal. Se alguém quiser colocar alguma pergunta no chat, eu acho que dá para responder se for alinhada com o assunto que eu estiver falando no momento, ok? Bom, e aí a gente tem os meios de coleta de provas que a gente mais usa atualmente, né? A print de tela, há 20 anos atrás, a gente poderia falar que ela carregava certa confiança, porque pouca gente sabia mexer no Photoshop, né? Então, só que 20 anos depois, a gente tem, se você procurar na internet WhatsApp fake screen, você vai achar pelo menos 20 sites que te ajudam a falsificar uma tela de WhatsApp. A maioria deles pode ser operada por uma criança de 9 anos, né? Então, com a facilidade do Photoshop e diversos recursos para se fabricar a tela,
a print ela já deixou de ser suficiente há muito tempo atrás. É óbvio que, assim, ao invés de você anotar no lápis, tirar uma print, com certeza é mais rápido. Mas para dizer que aquilo realmente ocorreu, aí a história é mais complicada. Não só porque ela não segue os meios de coleta, mas também ela não carrega dados suficientes para uma perícia depois. Então o pessoal diz, tem essa print aqui, faz uma perícia e diz que ela é verdadeira. Peraí, não é bem assim que a história funciona. Se a gente está falando de uma foto tirada a partir de uma câmera, a gente tem mais condições de fazer isso, porque ela carrega alguns metadados, às vezes até carrega a posição geográfica de onde foi tirada a foto, dependendo da situação, e quando a gente fala de uma foto tirada no mundo real, ela tem uma complexidade de pixels ali, que se há alguma modificação, você percebe uma distorção dos padrões de pixel, e aí você tem todo um arcabouço, um estudo na área de perícia de fotos para te sustentar para uma análise dessa foto. Agora a print, ela tem o que a gente chama de cor chapada. Ela o mesmo pixel repetido num bloco inteiro. Então muda um pixel ali, ele não muda padrões de pixel, ele fica exatamente como era antes. Então é muito difícil verificar a falsificação de print. Então é fácil de fabricar e muito difícil de periciar depois. Então realmente ela deixou de ser suficiente há um tempo. Temos também a blockchain, tá? Então, como eu disse para vocês, ela não cumpre os requisitos de coleta de prova. Ela preserva. Só que a gente usa uma analogia e diz que a blockchain é uma geladeira. A geladeira você pode colocar o resto do almoço, mas você pode colocar um urubu morto nele também. A geladeira não faz juízo de valor do que está entrando nela. E a blockchain é isso, você pode registrar qualquer tipo de informação, seja ela verdadeira ou falsa. E aí existe uma desconcepção, né? Existe uma informação incorreta que o pessoal fala de que a blockchain garante veracidade. Garante veracidade da mesma forma que o carimbo 3D do tabelião garante autenticidade. Ou seja, não é o carimbo que faz o trabalho, é o tabelião que faz o trabalho de verificação de autenticidade e depois, como forma de facilitar a verificação, ele usa o carimbo, ele usa o selinho 3D. Então a blockchain, no que se refere a provas de informações, autenticidade de informações de um modo geral, ela cria um meio de verificação, mas ela não é responsável por trazer a informação verdadeira até ela. Então você tendo um procedimento confiável que leva a informação até a blockchain, ela congela contra alterações posteriores, mas nada impede de você alterar anteriormente. E essa é uma concepção que muita gente não sabe, e às vezes até a gente vê artigos falando coisas que não vão nesse sentido. Legal, o Fabrício perguntou ali, a gente vai falar daqui a pouco, então, sobre isso, sobre ata notarial também, Fabrício. Então, assim, a blockchain ela pode eventualmente ser uma ferramenta muito interessante, mas ela cumpre apenas um requisito do que se refere a provas digitais. E se não há um procedimento anterior que dê autenticidade e confiança para ela, o registro na blockchain não tem muito valor, porque você só pode dizer que foi congelado naquela data, que é uma prova de anterioridade só, mas com relação à autenticidade do conteúdo é um pouco complicado. Aliás, a palavra autenticidade ela é muito confusa, e depois a gente vai falar um pouco sobre isso também. E aí, um ponto que eu coloco, que foi uma decisão que a gente tomou de não usar a blockchain na Verifact, foi que hoje as redes atuais de blockchain, como a Ethereum, Bitcoin, elas só existem porque há interesse econômico nelas. Tem gente que defende que vão existir para sempre, mas tem gente que fala que eventualmente, surgindo uma opção melhor, elas vão ser esvaziadas. E nesse esvaziamento você perde a integridade da rede. Então pode durar 2 anos, pode durar 5, pode durar 10, 20, não se sabe, né? O quanto tempo elas podem durar. Então a gente decidiu não usar a blockchain para preservação de provas digitais por causa dessa instabilidade associada a ela. E a gente não tem uma blockchain aí pública do governo, né? Ou uma blockchain com governança de longo prazo hoje para usar para registro de provas digitais. Então, devido a essa preocupação, a gente decidiu usar o carimbo de tempo ICP Brasil, que já é regulamentado, já tem um ecossistema muito grande aí de assinaturas digitais, a gente achou que seria muito mais fácil
e mais seguro juridicamente usar esse recurso. Apesar da blockchain estar na moda atualmente, né? Agora vamos falar de ata notarial. Nesse tempo todo que a gente foi pesquisar o assunto, a gente percebeu que o procedimento de elaboração de uma ata notarial de provas digitais também não seguia métodos suficientes para atender isolamento e o espelhamento técnico. Por lei, a ata notarial é um depoimento a partir dos 5 sentidos humanos do tabelião, e não fala nada de requisito de perícia técnica nesse caso. Só que quando a gente coloca um depoimento de uma pessoa leiga em um ambiente relativamente complexo e altamente sujeito a fraude, é um pouco complicado em falar da confiança do fato, né? A gente pode falar que por ele ser uma pessoa outorgada pelo Estado e imparcial, ele pode falar que ele viu. Agora, se o que ele viu é verdade ou não, isso é outra história. Sem perícia técnica, ele não consegue aferir o fato da maneira correta. A gente usa muito a analogia do show de mágica. Se você levar um tabelião no show de mágica, ele vai dizer que uma pessoa foi serrada ao meio e reconstituída sem danos aparentes. Um coelho se materializou na cartola e o mágico sumiu do palco sem deixar vestígios. Ele viu, e o Estado dá a confiança nele de que ele pode afirmar que ele viu isso com validade jurídica. Agora, se foi realmente isso que aconteceu, isso é outra história. E no meio digital, realmente não é difícil você fazer shows de mágica. Não é difícil você induzir uma pessoa a ver uma coisa que realmente não está acontecendo. Então, a nossa maior crítica com relação à ata notarial, apesar dela ter sido uma adaptação, né, o tabelião ele tem competência no que se refere a documentos formais, ao ambiente dos documentos formais, mas quando a gente fala de provas do ambiente, um ambiente fora dessa formalidade, um ambiente, seja o digital ou físico, ele não tem competência técnica para isso, né? E até uma certa incoerência, quando o tabelião ele tem especialistas para verificar a assinatura dentro do tabelionato, mas ele não tem um especialista em tecnologia para fazer uma ata notarial de prova digital, né? Então a nossa maior crítica com relação à ata notarial, além dela ser cara em alguns estados, São Paulo é R$400 a primeira página, você gasta facilmente R$1.000 numa conversinha de WhatsApp. E além de ser demorada, na nossa cidade aqui, ela tem que pré-agendar com 2 semanas de antecedência para fazer uma ata notarial de um comentário na rede social, né? E você tem que rezar para aquele comentário estar lá ainda. Então, apesar dessas dificuldades práticas, o tabelião também não atende requisitos técnicos que já são validados internacionalmente para você coletar aquela prova digital e registrar. E aí a gente fala também, essa é uma outra crítica bastante relevante, que essa coleta é incompleta. Se alguém quiser aferir o fato registrado, não existem metadados suficientes para você auditar depois, para você fazer uma perícia em cima deles. Você pode até fazer uma perícia no documento ata notarial, mas fazer uma perícia no fato que ela representa, você não faz, na maioria das vezes, porque não existem metadados suficientes para poder fazer essa avaliação. De vez em quando a gente encontra um tabelião na internet que usa a lei, né, para contestar a gente, mas ele fala, ok, a lei diz que você pode atestar aquela existência, mas de qual veracidade, de qual presunção de veracidade a gente está falando? A presunção da verdade que você viu aquilo ou da verdade que aquilo realmente aconteceu? Se você falar para mim que é a verdade que realmente aconteceu, eu vou levantar a bandeira da perícia técnica, porque não há como se aproximar da verdade em ambientes complexos, seja ele físico ou seja no digital, sem perícia. E aí você tem um testemunho a partir dos 5 sentidos e uma realidade que tem detalhes ocultos. Enfim, deixa eu avançar. E aí, mesmo que haja essa lei, existem outras leis também. Então, existe a lei da liberdade econômica, que proíbe monopólios regulatórios, né? Existe também a lei do pacote anticrime, que fala claramente de uma sequência de passos para a cadeia de custódia de prova, que dificilmente é seguida na elaboração de uma ata notarial, e a gente só encontrou um tabelionato no Brasil inteiro que tem um perito técnico dentre os colaboradores. E temos também o direito de defesa da outra parte, né? Se há uma presunção de veracidade de que ele viu, mas não há como auditar essa informação e verificar se esse fato ocorreu ou não, como que eu me defendo dessa prova? Né? Então, como que eu garanto o direito de defesa da minha parte? Enfim,
Depois temos também aí um contraponto de que a ICP Brasil, segundo o artigo 411 do CPC, também pode ser usado para autenticar documentos, né? Então não é só a fé pública que tem esse poder, o recurso de certificação digital também possui esse poder na legislação brasileira. Enfim, para resumir, toda prova que seja legal e moralmente legítima é válida, segundo o artigo 369. Entretanto, o que dá valor à prova é a capacidade dela de replicar a realidade que foi ocorrida no futuro, de modo confiável. E aí a gente tem defendido que o único modo de chegar até isso é através daqueles procedimentos adequados, um isolamento efetivo contra fraudes, um espelhamento técnico e uma preservação confiável. Até então, era inviável realmente você contratar perito para todas as situações, especialmente conversa de WhatsApp ou coisinhas muito pequenas. Realmente, o perito ele consegue aferir de uma maneira muito clara, mas às vezes ele é inviável em algumas situações. Só que hoje, com a criação da Verifact, a gente conseguiu resolver muito bem essa questão da prova na internet. E se der tempo, a gente vai fazer uma demonstração para vocês. Enfim, o que a gente conseguiu fazer? A gente conseguiu automatizar um procedimento para extrair informações da internet, seja ela de redes sociais, WhatsApp web, e-mail, sites de um modo geral, que atende aos princípios aplicáveis da 27037, que é a norma internacional, e que também atende os 5 primeiros itens da cadeia de custódia. Não só isso, a gente conseguiu fazer um meio efetivo para isolar contra fraudes. Inclusive, a gente teve uma validação de uma empresa de cibersegurança, está até no nosso site o relatório, que atende forças armadas e multinacionais, em que ele confirmou que realmente ele não conseguiu interferir no processo de registro da prova. E a gente fez isso porque tudo ocorre no servidor externo, né? Toda a navegação, todo o acesso à internet não acontece no seu computador, acontece num computador externo em que você não tem poder nenhum de manipulação. E de uma maneira fácil. A gente quis fazer de uma maneira que qualquer pessoa comum conseguisse minimamente registrar aquela prova. É óbvio que se um perito registra com a Verifact, um advogado especializado registra com a Verifact, ele vai observar bem mais detalhes. Mas a gente quis dar o poder para as pessoas normais, porque às vezes é muito rápido. A informação pode ser removida antes dela conseguir o acesso a um especialista nessa área. E tudo isso de maneira impessoal, automatizada. A empresa não tem acesso ao conteúdo, só você, na verdade, tem acesso a esse conteúdo, ninguém mais. Isso é muito relevante em casos que são um tanto complicados, né, constrangedores. E a gente só abre essa informação mediante ordem judicial. Mas ainda assim, a plataforma hoje só armazena por no máximo 30 dias. Então, realmente, você registrou a prova, é só você que vê aquele conteúdo. E temos já vários casos de aceitação em pelo menos 5 estados do Brasil. Temos a Polícia Civil do Paraná e o Ministério Público da Bahia usando internamente, apesar de ter fé pública, né? Como eu disse, a Verifact ela automatizou um procedimento baseado em normas forenses. Então, a mera fé pública não dá confiança total naquilo. Ou a pessoa é um técnico que faz o procedimento adequado com fé pública, ou ela não é. Então, a fé pública, ela só preserva, agora o procedimento, não. Então, a gente conseguiu, com a Polícia Civil do Paraná e o MPBA, capacitar agentes não técnicos a coletar a prova de modo suficiente, de modo que a tendência é a cadeia de custódia. E é interessante que já tem outras polícias civis e outros ministérios públicos em contato com a gente para começar a usar a ferramenta também. Enfim, esse foi o conteúdo geral, e acho que agora a gente pode entrar num bate-papo aí, de repente responder pergunta, a Camila também pode puxar outros assuntos, e a gente vai falando aí sobre provas digitais de um modo geral. Obrigado, ótimo, Ricardo, pelo comentário. Bom, é bem interessante, né, esse contexto da questão da validade das provas, e o que a gente tem visto no dia a dia das empresas, principalmente quando a empresa quer exercer o seu poder diretivo junto aos seus empregados, aplicar efetivamente uma dispensa por justa causa, ela precisa se municiar. E a gente sabe que no nosso dia a dia,
muitas condutas que estão em desacordo com os regramentos internos das empresas, as políticas. A gente tem aí alguns casos, né, profissionais emblemáticos de situações que ocorrem aí dentro desse ambiente do trabalho. Então, pessoas que vão postar situações inadequadas nas redes sociais e cometem aí atos faltosos durante essa jornada de trabalho. Então, eu gostaria, assim, se você pudesse esclarecer um pouco mais em detalhes para a gente sobre esses registros mesmo na plataforma, tanto do Facebook, do WhatsApp, que vão ser as ferramentas que vão estar mais... Travou a Camila ou é impressão minha? Efetivamente... Travou. Voltou? Voltou já. Então, seria para esclarecer um pouco as peculiaridades desse registro de provas do Facebook, WhatsApp, porque no dia a dia as empresas utilizam muito isso, né? Como que a gente faria, enfim, para coletar isso? Teve um caso bem interessante hoje no suporte, que foi um caso trabalhista, em que uma pessoa tinha uma imagem do CFTV e precisava usar como prova, né? É interessante esse caso, porque a gente sempre diz que a prova ela tem uma história, ela tem uma sequência argumentativa para você fundamentar ela. No que se refere à prova em rede social, o que a Verifact consegue te dar de argumento? A Verifact te dá o argumento de que aquele comentário foi feito no Facebook por aquele perfil em aquela hora e naquela data e com aquele conteúdo. Ponto. É esse o argumento que a Verifact te dá. Agora, se a pessoa vai lá no Facebook e fala que Papai Noel existe, a gente consegue provar que ela falou que Papai Noel existe no Facebook. Agora, se Papai Noel existe ou não, isso é outra história. Você tem que acionar um perito técnico para dar uma olhada lá para ver se é possível afirmar isso ou não. Um outro exemplo interessante foi do vídeo do Dória, né? Que tinha aquela suruba que aconteceu lá durante a eleição, né? Então, com a Verifact, você provaria que aquele vídeo foi publicado no YouTube por aquele perfil ou que foi publicado no Facebook por aquele perfil. Agora, se o vídeo é verdadeiro ou não, você tem que passar para outro procedimento, né? Que é a avaliação da mídia, né? Do audiovisual daquele vídeo para saber se houve manipulação ou não. Então, a gente diz uma frase bem curta que, olha, no que se refere a provas, você tem que ter procedimentos que te deem argumentos. Então, o vídeo é verdadeiro? Não sei, foi feito o procedimento de análise audiovisual dele? Se foi feito, a gente pode ter uma afirmação em cima disso. Ah, mas quem foi que publicou? Ok, teve um procedimento para avaliar isso? Então, a prova, nem sempre a prova termina na primeira coleta. Fez a primeira coleta, talvez seja necessário você fazer novas análises em cima dela para ter os argumentos que você precisa. E é interessante, nesse caso do CFTV, eu perguntei para ela, olha, faz quanto tempo que foi produzido esse vídeo? Porque esse vídeo foi produzido por um sistema de câmeras internas deles. A câmera interna, eles têm o total controle sobre essa informação e pode surgir um questionamento de manipulação. Se ela falasse para mim, olha, foi feita 1 hora atrás, o que eu falaria para ela? Rapidamente gere uma prova de anterioridade desse material. Por quê? Porque apesar de você ter um controle total sobre o CFTV e o arquivo, você pode alegar depois que não houve tempo hábil para fazer uma manipulação daquela informação. Então, o vídeo aconteceu 3 horas da tarde, você congelou ele com um saquinho de evidência, né? Seja com blockchain ou carimbo de tempo, você congelou ele às 3h59. E você fala, olha, tá vendo, o fato ocorreu em determinado horário, e esse vídeo foi congelado menos de 1 hora depois. Então eu alego que não houve tempo suficiente para fazer qualquer manipulação. Então eu estou alegando a autenticidade desse material com base na anterioridade dele, né? Tem um outro caso também, tem empresas que pegam todos os logs de atividades do usuário no sistema. Você tem os sistemas internos de empresas e eles guardam todas as ações que o usuário fez. Eles pegam esses logs diariamente e também congelam no saquinho de evidência. E depois de 3 meses, 2 meses, quando surge um fato relevante ali, eles vão para a justiça e alegam, olha, esse log foi congelado no final do dia.
E naquela época não havia nenhum tipo de interesse da minha parte em fraudar isso, né? Então, como ele foi congelado no mesmo dia e não havia interesse da minha parte em fraudar isso, eu alego a autenticidade com base na anterioridade desse material. Então, essas situações estão fora do escopo da Verifact. Mas é para vocês entenderem que a prova é uma construção de argumento, né? Teve um outro caso também, de uma pessoa que, mesma coisa, tinha um vídeo que foi encaminhado pelo WhatsApp e falou para se a gente autenticava esse vídeo para dizer que ele era verdadeiro. Eu falei, olha, é complicado isso, porque mesmo, e aí era uma empresa, é um caso de insalubridade, e a empresa já tinha sido destruída, o local. Eu falei, é complicado, porque mesmo que você contrate um perito audiovisual para dizer que o vídeo não foi falsificado, a pessoa pode alegar que não era aquela empresa, foi feito em outro lugar. Então tá vendo como você tem que buscar a história do material e fazer uma construção argumentativa em cima dele? Aí, no caso, eu fui perguntando para ela, eu fui tentando investigar a história. Eu falei, olha, mas vem cá, quem fez esse vídeo? Ah, foi o funcionários, colegas de trabalho. Ok, e depois de fazer o vídeo, o que eles fizeram? Eles encaminharam por WhatsApp, um para os outros. Eu falei, legal, se a gente for no WhatsApp direto dessas pessoas, a gente vai ter lá o vídeo encaminhado e vai ter uma referência de data e hora daquele vídeo que remonta ao tempo que eles trabalhavam lá. Então, se você, de repente, coletar essa prova a partir do WhatsApp dos envolvidos que fizeram o vídeo, você pode ter um argumento forte. E se a pessoa falar, não, isso talvez não dê, não seja suficiente, você pode apelar para uma perícia direta no dispositivo, que pode verificar a data de produção do vídeo. Então, sempre quando você tem algo a provar, você tem que buscar a origem desse fato, aonde que esse fato foi registrado de alguma forma, e tentar fazer uma construção argumentativa em cima dele. E não existe, em tese, um único procedimento que resolva todas as perguntas. Não existe. Então, existem procedimentos que te deem argumentos. Se a pergunta foi, esse vídeo é verdadeiro? Uma análise pericial audiovisual responde. Se a pergunta é onde ele foi publicado e por quem, aí a Verifact ajuda a resolver essa questão. Legal? Suelen, seu microfone está aberto. Tem alguma pergunta? Acho que a gente pode pular por um outro tópico, Camila? Sim. Eu vi aqui no chat que o Fabrício perguntou se era possível a gente eternalizar um site, um link, com o intuito, né, de proteger situações que podem ocorrer nas mídias sociais. Então, se você também pudesse esclarecer um pouquinho para a gente essa diferença entre isolar, extrair, preservar, enfim, o que é para fim de prova, o que é para mera preservação, essa questão de site, de link, também seria interessante. Eu não sei se eu entendi o termo eternalizar, tá? Quando a gente vai extrair um fato da internet, tem que seguir os 3 passos. Isolar contra fraudes e contaminações, espelhar tecnicamente e, ao final, preservar. Ah, mas pode usar só a preservação? Eu acabei de citar 2 casos, né? Um caso que poderia ser usado só a preservação. É você gerar a prova de anterioridade de um material e depois alegar que, na época, não havia um interesse seu de manipular aquilo. O pessoal também na área de direitos autorais também usa esse congelamento, né? Então, o direito autoral é muito anterioridade. Então, você faz alguma marca sua, faz um site, faz um texto do blog, e você congela aquela informação no tempo e dá uma prova de anterioridade para aquele conteúdo. Só uma informação adicional, geralmente, quando se vai congelar um conteúdo, não se congela o conteúdo inteiro. Você tira um código hash dele. Como eu disse para vocês, o código hash é uma impressão digital de um volume de dados. Então, seja ele texto de blog, seja ele uma imagem, o que for, que esteja no seu computador, você pode retirar uma impressão digital desse arquivo com o código hash, aí você congela na blockchain, ou faz um documento ali em PDF, faz um carimbo de tempo, e internamente o carimbo de tempo já resolve essa questão do hash para você, nessa história toda. Eu não sei se eu entendi se foi essa a pergunta que foi colocada, mas você pode congelar com o fim de proteger direito autoral, você pode congelar com o fim de alegar anterioridade no futuro, né, para até possivelmente alegar uma autenticidade daquele conteúdo com base na anterioridade,
Mas quando a gente fala de extração de fatos da internet, a gente tem que seguir aqueles 3 passinhos que a gente expôs de modo mais simplificado para você ter uma confiança de que aquele conteúdo realmente corresponde àquela realidade. Ótimo. Ricardo, você teria alguma pergunta para complementar? Então, na verdade, mas o que eu entendi que o Alexandre explicou, que tem algumas coisas que estão fora do escopo da Verifact, né? Então, mas vamos colocar, eu gosto de sempre colocar um exemplo, porque é o que está mais presente, aí, principalmente com relação à privacidade e proteção de dados, dentro do ambiente das próprias empresas, né? Até que ponto nós conseguiríamos aí registrar alguns logs, como você comentou, em termos de estrutura tecnológica. Claro que isso teria que ter toda uma permissão de acesso da segurança de informação da empresa, mas acredito que isso seria muito importante para ter esse monitoramento. Tudo bem, nós temos várias outras plataformas que podem ser mapeadas, essas situações de log registrado, mas eu vejo com uma credibilidade maior quando você trabalha com uma plataforma que já está acostumada a colher provas digitais, né? Então, como que você vê isso? É possível a gente ter uma plataforma que esteja ali de pronto, aguardando qualquer tipo de manifestação interna da empresa para esses registros? Olha, a gente pensou em fazer o mero registro de hash, né, o mero congelamento de hash, só que a gente teve medo de causar uma certa confusão. A gente tem concorrente nosso na área de coleta de prova digital que só faz o 3º passo, mas vende como se fizesse os 3. Então a gente conseguiu um diferencial tecnológico muito grande para fazer os 3, e a gente quis resolver esse problema inicialmente, só que a gente percebeu que está rolando uma demanda só pelo 3º passo, que tem essas utilidades que eu comentei contigo. Eu lembrei de um outro recurso também que pode ser interessante, porque assim, como eu disse, é uma construção argumentativa. Se você joga esse dado na mão de um terceiro que, em tese, não tem interesse de te beneficiar, ou tem um compliance muito forte, você também pode conseguir essa prova de anterioridade. A Amazon tem uma blockchain interna dela, se eu não me engano, chama a Amazon Database Ledger, que, dependendo do porte da empresa, se ela tem ali internamente um setor de TI, eles conseguem integrar os logs deles ao Amazon Database Ledger. O Amazon Database Ledger não é algo regulamentado pelo governo, mas é uma blockchain interna da Amazon que segue regras de compliance e que ela não deixa você alterar aquele conteúdo lá. E, obviamente, a Amazon não tem interesse nenhum em te beneficiar por uma questão besta ali na área trabalhista, que para ela não é nenhuma bactéria, né? Então, a ideia de você tentar buscar esse registro da informação em terceiros que possam dar essa confiança para você também é um caminho, e a Amazon tem esse recurso atualmente. Mas eu acredito que no futuro próximo a gente vai lançar um produto só para fazer esse congelamento. Isso aí não é novidade, eu até falo sem problema, porque já tem gente fazendo isso no mercado, mas talvez a gente coloque a marca da Verifact num recurso desse também no futuro. Seria um facilitador para na verdade, vocês ajudariam as empresas a criar essa API, seriam como se fosse me fugiu o nome agora, não é um embedded, enfim, é um termo, eu esqueci agora, mas, na verdade, vocês facilitariam esse registro para usar até uma AWS da Amazon para utilizar, e você, teoricamente, a empresa teria uma blockchain privada, né, onde ele poderia registrar isso. Você falou uma coisa interessante, a confiança na blockchain, existem também meias explicações sobre a blockchain nesse sentido. A blockchain, a tecnologia blockchain não dá confiança. O que dá confiança é a implementação dela. Sim. Então, se eu tenho uma blockchain com replicação em 5 pontos, e eu controlo os 5 pontos de replicação, eu, em tese, consigo alterar o conteúdo dela. Sim. Entendeu? Agora, se eu crio uma blockchain em que os 5 pontos de replicação têm interesses divergentes, ou seja, eles não têm interesse em fazer conluio para alterar a informação, aí eu começo a ter um argumento de que a blockchain é segura
e ela consegue preservar as informações. Então, a blockchain sozinha não dá confiança, a implementação dela que dá. Aí as públicas têm milhares, milhões de replicadores, e aí você tem esse argumento de que eles não têm o interesse e a capacidade de fazer conluio. Aí você tem uma confiança na blockchain. Então, por isso que ser a blockchain da Amazon, gerenciada pela Amazon, é interessante, e não a blockchain minha. Não, isso que você falou é muito, muito importante, até porque nós temos que ter essa noção, é construção argumentativa, né, para a prova digital. Então, isso eu acho que vai ser, porque, assim, nós percebemos que muitos clientes perguntam exatamente como registrar, como monitorar essas questões, porque, por enquanto, não temos a NPD no pé cobrando, não temos tantos clientes cobrando algumas ações efetivas com relação à privacidade e proteção de dados, mas se faz necessário exatamente essa construção argumentativa e para que a empresa, do lado da empresa, né, ela tem uma precaução de se resguardar para qualquer tipo de questionamento, principalmente nas questões trabalhistas, quando o vazamento surgiu por culpa do próprio colaborador. Eu falo isso porque hoje mesmo já caíram 2 casos assim, que quem deu causa foram os colaboradores. Então, assim, é muito importante que a empresa se resguarde, né? Porque para determinar as culpas objetivas, né? O argumento de que a empresa tem um controle total sobre o banco de dados, ele é complicado aí. Sim. Realmente ela tem um controle sobre aquilo, a não ser que ela esteja usando um sistema terceirizado. E essa empresa, em tese, tem um compliance ali que que evita esse tipo de coisa. Mas se o sistema é interno, o banco de dados hospedado interno, a empresa tem total controle. Então, uma das únicas formas que eu encontrei de dar argumento é esse congelamento. E dependendo da situação, fazer um congelamento em menos tempo. Não em 24 horas, fazer um congelamento de hora em hora. Tudo para dar mais força. O Ricardo comentou ali de como faria para registrar o status do banco de dados em um determinado momento. Falou, olha, a blockchain ou carimbo de tempo permite você congelar o que você quiser. E a ideia é, se você congelar aquilo, vai te dar argumento. Essa coisa de status de banco de dados pode ser um pouco complicado, porque é muito pouca informação, né? Relativo, né? Você pode mudar o sistema para não informar o status correto. Enfim, é um pouco complicado. Agora o log, ele já tem uma certa variação de informação muito grande ali. Você não falsifica a informação do log facinho gerando dados randômicos, né? Agora a informação de status do banco é um pouco mais fácil de você omitir e emitir um sinal único o tempo inteiro. Então é sempre construção argumentativa. Se congelar o dado te dá argumento, congela. Se não dá, aí talvez fique um pouco mais complicado. Tá. Legal, da minha parte é só isso. Muito esclarecedor. Ótimo. O Marcelo, que também é um dos nossos diretores aqui da NAD, nos questionou se poderíamos, então, questionar no judiciário um conteúdo de foto, de vídeo, sem o hash como tendo sido possivelmente corrompido, se isso seria aí uma forma da gente invalidar a prova. Porque eu, pelo menos, percebo no dia a dia que quando a gente fala aí da ata notarial, a gente tem muitos advogados que acabam argumentando. Então, eu acho que indo por essa linha também, né, a questão do hash também daria margem, né? Olha, lembrando que o hash não faz o trabalho sozinho, tá? O hash tem que ser congelado. Então, por exemplo, para você registrar o log da empresa, o que você faz? Você não registra o log inteiro na Amazon. Você gera um hash do log e registra na blockchain da Amazon. Então, tem o hash e congela o hash. São 2 passos envolvidos no hash. Mas lembrando que o hash só gera prova de anterioridade. Só isso. E o hash congelado, aliás, gera prova de anterioridade. Olha, aí você tem que avaliar, né? Existe o caminho da impossibilidade de defesa, na minha opinião. E, por exemplo, a print de tela, ela não tem como verificar se foi falsificado ou não e prejudica o direito de defesa. E a ata notarial acaba caindo no mesmo caminho. Apesar de ser um pouco mais segura que a print, os procedimentos não evitaram fraude naquilo, e não tem como auditar posteriormente. Agora, se a pessoa pegou uma foto de celular, aí tem que ver qual é a pergunta que está sendo feita. A foto é verdadeira?
ou ela foi falsificada, foi manipulada no Photoshop. E você tem a possibilidade de acionar um perito para fazer essa verificação. Então, talvez os casos em que realmente não haja a possibilidade de defesa, talvez sejam os casos que você possa questionar, pela impossibilidade de se periciar aquilo. Ótimo. Bom, eu acho que agora a gente ainda tem aí uns minutinhos. Eu não sei, Ricardo, se ele pudesse abrir a ferramenta, né, para fazer uma breve demonstração. Acho que dá para... Estamos com um horário para isso, né? Legal. Então, eu vou abrir aqui. Legal, porque Aí a gente entende na prática como que funciona. Tá, então, comentários iniciais, né? A ferramenta não tem assinatura, é cobrado por relatório, tá? E cada relatório é um preço único, tá? Cada relatório pode conter até 50 imagens, até 30 minutos de videocaptura. E nessa videocaptura se você der play em vídeo, ele captura, se você der play em áudio, ele captura, e até 50 MB de downloads. Então, o download ele é muito útil, por exemplo, você baixar anexos de e-mails, para você baixar o original do áudio do WhatsApp. Se for uma situação em que talvez tenha perícia no áudio, é recomendável que você faça o download do áudio, não o play dele na videocaptura, tá? Então, a gente tem esses 3 recursos, seja a imagem, seja a videocaptura da navegação, ou seja o download, você registra tudo ali. Então, eu tenho uma conta já criada, tá? Você não consegue fazer nada sem créditos, e é pré-pago. Então, você tem que comprar pelo menos R$ 69,00 de créditos para poder iniciar uma captura. Então, eu venho aqui em novo registro, coloco o site que eu desejo iniciar a captura, vou colocar o Google aqui, coloco um título, tá, que vai sair na capa do relatório, e é mais para eu me identificar esse relatório depois também. Aqui a gente tem 2 opções. Essa opção de iniciar automaticamente a videocaptura, a gente deixa pré-ativado, para a pessoa se lembrar de fazer videocaptura, né? Como a gente lida de muito usuário leigo, às vezes ele esquece de registrar um ponto, mas acaba pegando na videocaptura. Então a gente deixa ligada. Mas você pode desligar esse vídeo e ativar só quando você quiser. Ou não ativar nunca, também é uma opção. Acho que o Lucas perguntou ali se ele consegue escolher o vídeo que já deu 30 minutos e começar de novo. Lucas, você consegue cancelar a sessão e iniciar uma nova sessão, tá? O cancelamento não tem custo, se for até 5 cancelamentos por dia. Então, não deu certo, não era o que você queria, cancela e faz de novo, tá? Essa segunda opção aqui é o seguinte, a gente inclui as imagens capturadas dentro do PDF. Só que às vezes o PDF, 50 imagens, é muita imagem. Às vezes o PDF fica com 17 megas, 20 megas. E tem tribunais que têm limite de 3 megas para PDF. Então, se você está lidando com essa situação de limite, desative essa opção, porque o relatório vai ficar no máximo 900 KB e as imagens você anexa separadamente, tá? Enfim, concorda com os termos e dá iniciar registro. O que ele está fazendo nesse momento? Ele está criando uma máquina virtual dentro dos servidores da Verifact, e ele está dando esse acesso remoto para você, né? Em que você pode clicar com o mouse, digitar coisas no site e interagir com esse site como você estivesse interagindo no seu próprio computador. Mas nada do que está acontecendo nessa área aqui do contorno verde está realmente acontecendo no seu computador, ela está externa, né? Então, a partir do momento que eu vejo uma situação relevante, eu posso vir aqui e registrar uma cópia de tela, que é uma imagem estática. Se eu achar que não é adequado eu registrar os próximos minutos em vídeo, eu posso desativar a videocaptura. Ou, de repente, olha, agora eu preciso registrar, eu vou lá e ativo. Ou eu posso efetivamente fazer download de arquivos. Eu posso vir aqui com o botão direito, ó, e dar registrar arquivos. Ou eu posso clicar no link download e baixar o arquivo também, e ele vai constar no resultado. Só dando um pequeno spoiler aqui, acho que até o Ricardo, a gente pode conversar depois, eu posso ativar ele como usuário beta dessa função. A gente também fez a opção de registrar hash. Então, ao invés de baixar o arquivo e constar no zip, ele só registra o hash, que é o suficiente para você falar da integridade daquele arquivo. Depois, só que qual que é a vantagem? A gente consegue um limite muito maior.
Enquanto que no registrar arquivo o limite é 50 MB, no registrar hash a gente consegue ter um limite de 500 MB, 1 GB, 2 GB. Então, para perito, isso é muito bom. Eles, de vez em quando, lidam com uma situação de arquivos muito volumosos, né? E que eles precisam confirmar a origem dele. Mas, por enquanto, esse recurso está em beta, tá? Não está para todos os usuários ainda. Então, a função do usuário é essa, é navegar no conteúdo, registrar a tela, pausar ou não o vídeo, fazer downloads, dar play em áudio, dar play em vídeo. Vou pegar um vídeo aqui e dar um play. Tá. E aí tudo que eu faço ele grava, seja áudio ou vídeo. Se é o suficiente para mim, eu posso vir aqui e concluir. E aí ele geralmente demora o mesmo tempo de sessão, ele demora para finalizar. Então se eu fiz uma sessão de 5 minutos, ele demora 5 minutos para finalizar o relatório. Ou se não, não era isso que eu queria, eu posso vir aqui e cancelar, só observando os limites ali de cancelamento. Aí você fala, mas esse processo aqui, ele tem mensagem no Facebook e no WhatsApp. Posso usar a mesma sessão? Pode. Você pode vir aqui, ó, e trocar o site aqui em cima. E aí você consegue registrar em mais de um site diferente. Opa! O Facebook está com um probleminha aqui. E aí você consegue registrar informações em mais de um site no mesmo relatório. A gente só recomenda que seja o mesmo processo, né? Não dá para ficar juntando informações de processos diferentes no mesmo relatório. Mas, enfim, feito isso, eu cancelo. Bom, eu queria só mostrar um relatório agora. O vídeo captura é a vídeo captura, tá? Mostra toda a navegação, mostra o cursor do mouse, as imagens também, os metadados também, vai desde o código-fonte da página até a consulta RUIS para saber quem é o dono do domínio, quem é o dono do endereço IP. Realmente é bastante completo, tá? Mas ele gera esses 3 arquivos e você deve baixar esses arquivos e guardar eles imediatamente. Aí eu vou puxar a orelha, eu acredito que 90% dos advogados que eu vou puxar a orelha agora não faz backup de arquivos. Gente, pelo amor de Deus, façam uma conta no Google e baixem o aplicativo do Google Drive. Ele tem um aplicativo lá que ele faz backup automático para você no seu computador. E ele faz até um esquema de versões. Como assim versões? Se você alterou o arquivo hoje e se arrependeu, você pode resgatar aquele arquivo da semana passada, o que é maravilhoso. Então façam um backup de tudo que vocês têm. Façam uma conta no Google, baixem um aplicativo lá do Google Drive e ele tem aquilo bem facinho. Se 10 GB não é suficiente, você paga $2 para 100 GB de backup. Acho que é mais do que suficiente, né? Então façam isso, pelo amor de Deus. Então a gente só armazena por 30 dias e depois é contigo. Eu vou abrir o relatório aqui agora, para vocês darem uma olhadinha no resultado interno dele. Abrir com... Bom, então temos aqui a capa do relatório. Aí, todo o relatório sai com o nome e CPF do advogado, tá? A única situação em que a gente deixa colocar o nome da empresa é nos planos recorrentes e conta master, que é contas para empresas que você pode convidar vários usuários, mas tem que ter uma recorrência mínima diária para chegar nisso. Aí a gente deixa a pessoa identificar com o nome da pessoa jurídica, tá? Depois a gente tem uma explicação bem rápida aqui sobre a plataforma. É um resumo para o juiz ler e entender o aspecto geral. Entretanto, no final do relatório tem umas 9 páginas que explicam a metodologia por trás de tudo isso. Depois a gente tem a assinatura certificada ICP Brasil da Verifact, só não está um Vzinho aqui porque não está as cadeias ICP Brasil instaladas, e temos também o carimbo de tempo, assinado pela certificadora. Então, essas 2 assinaturas digitais garantem a integridade do relatório. Se mudar uma vírgula do relatório, perde a validade dessas assinaturas. Tá? Temos um validador online que facilita a validação dos arquivos. Eu acho que não dá tempo de mostrar hoje. E daí começam os detalhes, né? O identificador, qual foi o horário de início. Detalhe importante, a gente usa o horário UTC também. O horário UTC é o horário universal, que evita a confusão de fuso horário, horário de verão, esse tipo de coisa. Depois a gente tem os 2 arquivos zips com os códigos hashes deles, tá? É importante falar que como que a gente preserva a integridade do relatório?
A gente retira o hash de todos os arquivos capturados, insere no relatório, aí congela o relatório com assinatura certificada e carimbo de tempo. Então, lembra que eu falei que o hash sozinho não faz o trabalho? Então, o hash está dentro de um relatório que foi congelado com carimbo de tempo. Aí você pode falar a integridade, que isso está íntegro e não foi modificado desde então. O Marcelo está perguntando ali sobre a coleta numa estação local. Olha, Marcelo, os peritos sabem muito bem fazer isso, né? O que se segue são metodologias adequadas para se fazer isso. Entretanto, como o perito, às vezes, o assistente técnico, né? Às vezes ele está um pouco aberto a questionamento, mas aí cabe ao assistente técnico mostrar que foi feito de uma maneira imparcial, que foi seguidas as metodologias adequadas, enfim. Tem alguns caminhos aí que os assistentes técnicos usam para dar confiança. Às vezes eles usam até o tabelião, né? Eles chamam o tabelião para ficar do lado deles enquanto eles coletam a informação em estação de trabalho. O que, na minha opinião, aumenta, sim, do que a gente tem ouvido falar, aumenta muito a credibilidade da prova, só que do ponto de vista técnico, é mais ou menos, né? Porque se o cara é um técnico bom, ele engana também o tabelião que está ali do lado. Mas é um recurso que pode funcionar melhor, tá? Um assistente técnico com um tabelião do lado pode dar a confiança que você precisa, só pode eventualmente custar caro nessa situação. Bom, principalmente para o tabelião, né? Que vai cobrar, além da ata notarial, ele vai cobrar o deslocamento de você. Depois a gente tem um detalhamento dos arquivos da captura, né? Tem um vídeo, quando foi iniciado, o tempo de duração, temos as imagens coletadas dentro do relatório, só tem uma aqui no caso, opa. Aí ele coloca a origem da imagem, a data e a hora que foi coletada, código hash, temos os arquivos baixados, o histórico de navegação, quais são os domínios acessados. E aqui a gente tem um atalho para as informações do Ruiz, né? Quais são os IPs do servidor, quando foi criado o site, depois uma descrição ali dos metadados técnicos coletados, e aí realmente as páginas que descrevem a metodologia. E um detalhe importante, são vários detalhezinhos, né, que tornam esse material interessante. Um deles é que o PDF já é gerado no formato PDF-A. Então, na Justiça Federal, é muito comum se exigir que seja feito o PDF-A. Por quê? O PDF-A é um formato feito para sobreviver ao tempo. Se daqui 20 anos alguém abrir um PDF-A, vai ter uma grande chance dele ser exibido fielmente, porque é um padrão internacional que foi feito para durar mais tempo, né? Que as empresas que fazem os leitores de PDF seguem esse padrão para daqui 20 anos ser possível ler esse PDF sem dificuldades e ser lido também de maneira fiel. Bom, acho que de modo geral é isso, eu não vou mostrar o conteúdo, tá? Mas quem quiser, assim que você fizer um cadastro na Verifact, na primeira tela que você tem, vai ter lá um link para um resultado completo. Então faz o cadastro, entra no link e você vai ver uma tela dessa daqui, ó, com o registro, com os 2 IPs, você pode abrir e dar uma olhada no resultado de maneira mais detalhada, se você quiser. Inclusive, acho que se a gente pudesse pôr aqui no chat qual que é o link para acesso de vocês, do site. O site da Verifact, eu vou colocar aqui. É verifact.com.br, tá? Tá. O link do relatório eu não tenho aqui comigo, mas é só você fazer o cadastro, lá dentro vai ter o link e você vê normalmente. Então não paga nada para fazer cadastro, não é exigido cartão de crédito. Você pode pagar por boleto, pode pagar por cartão, você escolhe, não tem assinatura, e só lembrem que concluir o relatório não tem volta, tá? Se você achou que não está suficiente, cancela a sessão no meio. Depois que concluir o relatório, debita crédito, não tem como voltar atrás. Ótimo. Eu acho que é uma ferramenta que tem ajudado bastante os profissionais aí da área jurídica, e mesmo os profissionais que estão aí na área de liderança e que em algum momento precisam, né, coletar essas provas, e hoje é uma ferramenta que a gente considera como confiável, né, para ter esse registro, e por ter uma boa aceitação no judiciário, a gente acabou aí por estar trazendo para vocês essa ferramenta e essa opção, porque
como a gente mesmo já pontuou, existe aí uma diferença muito expressiva em termos de custo ao contratarmos o serviço da ata notarial e ao contratarmos essa ferramenta, tendo aí as fragilidades também da ata notarial como um todo, e como bem pontuou Alexandre, às vezes a gente vai precisar de novas provas, então a captura é só a primeira delas, e dependendo do volume, da complexidade que a gente vai ter daquele processo, às vezes vale a pena e é viável investir. Mas às vezes a gente também está diante de uma empresa pequena, com poucos recursos financeiros, então a gente vai ter que analisar aí cada caso. E eu acho que sempre lembrar também da questão de termos medidas preventivas no nosso dia a dia para usar a internet, porque a gente tem uma grande deficiência de educação digital, né, no contexto das empresas, então eu sempre digo que investir na prevenção é sempre o melhor caminho, conscientizar os empregados, os fornecedores, ou seja, sobre essas regras, de quais são as condutas esperadas, o compliance, para que a gente aí não tenha tanta demanda judicial envolvendo aí todas essas questões. Então, não sei se o Ricardo teria mais algum ponto a observar, o Alexandre também, porque já são 8h22, né, até por conta do horário, assim, a gente já está chegando na reta final. Eu queria colocar 3 pontos interessantes. O primeiro é que, assim, a Verifact inovou em tornar mais acessível tudo isso. Mas o que ela faz já é velho. Técnica pericial já existe há muito tempo, né? Então, é uma inovação, mas ela inovou em entregar isso de maneira em massa, de maneira acessível, mais fácil. Mas as técnicas que ela usa já é conhecida da área pericial há muito tempo. E a certificação digital, inclusive, né, que já é regulamentada há 20 anos no Brasil. Então, a gente pegou várias coisas que já existiam, que já têm jurisprudência e que já acontecem no mundo jurídico, só que a gente entregou de outra forma, né? A gente entregou de maneira mais rápida e mais acessível e mais confiável. O segundo ponto é que no contexto internacional só existem outras 2 soluções semelhantes, uma nos Estados Unidos e outra na Europa, só que a gente conseguiu andar 3 anos à frente deles. Então o Brasil hoje, no que se refere a esse acesso mais rápido e confiável, está na frente do resto do planeta, que não tem uma solução tão completa como essa no resto do mundo. É aqui no Brasil que ela surgiu e, eventualmente, a gente vai expandir para fora. Mas os advogados aqui estão tendo acesso primeiro a essa comodidade, né? E o terceiro ponto é que a gente é a única ferramenta online com essa medida efetiva contra a fraude. É a única. É a única que tem validação por uma empresa confiável de cibersegurança e é a única que realmente consegue entregar esse processo completo de cadeia de custódia. É a única que consegue atender esses requisitos de cadeia de custódia. A gente às vezes fica um pouco bravo, porque o pessoal às vezes fala metade da informação, né, da meia-verdade, e fala, vamos ensinar as pessoas a enxergar, então, o que elas devem esperar disso, para que realmente não caiam nesse problema de meia-verdade, né. Eu achei interessante que até um cliente no suporte, né, atendendo o suporte, ele foi perguntando pergunta técnica, né, eu falei, legal que você sabe disso, né? Legal que você está interessado em saber como funciona, porque a gente fala como funciona, que a gente tem certeza que é o caminho correto. E ele falou que tinha perguntado por um outro concorrente e não obteve informações suficientes, né? Porque um concorrente usa um plugin de browser para registrar a prova. A gente fez um teste aqui, a gente conseguiu burlar em 10 minutos o sistema de segurança e a gente conseguiu registrar o Bob Esponja no site do FBI, assim, falando que ele era o novo diretor da agência de investigação americana. Então, enfim, é preciso confiança, a gente já consegue essa confiança hoje por meios técnicos com a Verifact, e a gente tem que dar valor a essa confiança que está surgindo aí. Sensacional. Muito bom, Alexandre. Parabéns aí pela plataforma e ter compartilhado aí conosco todo esse conhecimento, não só de plataforma, mas também do ecossistema das provas digitais. E eu vejo aqui que a grande sacada disso tudo
para nós, profissionais, advogados e peritos que vão utilizar essa plataforma, a forma como nós utilizamos essas tecnologias, né? É como você falou, a forma como nós vamos criar essa história, criar toda essa coleta de informações. Então, é bem complexo, parece ser simples, né? A ferramenta é simples, mas tem um contexto de gestão, realmente, que é o que o profissional precisa ter de conhecimento e dominar, né? Dominar essa área de tecnologia, não só da plataforma, mas até onde ela pode ir. E acredito que você esteja aí sempre à disposição da gente aí para trazer novidades, trazer novos recursos, que isso é bem importante, e nos ajudar a praticar isso, porque, independente, tá, né, na questão de plataforma, mas falando no seu caso específico da Verifact, isso a gente agradece esse comprometimento de nos auxiliar, e realmente faz total diferença quando você domina as técnicas, né, não só de perícia, domina as técnicas de construção de prova. Então, obrigado aí, a Camila também, ela já tinha me explicado bastante aí sobre esse formato de provas digitais, então eu acho que só tem a agregar para a gente, né, Camila? Eu acho que o caminho, estando mais próximo aí, e aproveitando também, né, eu como um dos gestores lá da ANAD, a gente sempre provoca os nossos parceiros aí, se você consegue trazer alguma coisa, algum benefício, algum desconto para nós membros aqui da ANAD, para o pessoal testar, né? Porque a pessoa até está me perguntando aqui se a gente tem como testar e conhecer um pouquinho mais. Aí, se você puder abrir esse espaço para a gente, agradecemos também. Já está negociado com a Camila aí, mas a gente pode também ver outras interfaces. Sim. Isso, a gente já tinha conversado e até posicioná-los que a gente conseguiu um voucher de desconto para compra de créditos, aí de 10%, porque já é um valor, se a gente considerar aí bem acessível, e ainda gentilmente eles concederam aí um desconto para os membros através de um voucher que a gente vai estar encaminhando para vocês, mas a gente também pode, né, evoluir, enfim, para pensar aí em outras coisas. A gente pensou também na possibilidade de repente, a gente montar um workshop para trazer aí um case, um caso prático para aqueles profissionais aí, para os membros que tiverem interesse. Então, a gente vai pensar em algo nesse sentido. E a ideia é justamente contribuir com todos que atuam aí na área jurídica, ou mesmo nas empresas, estão no mercado de trabalho, porque a gente precisa ter essa abertura para o mundo digital. A gente sabe que os vazamentos de dados acontecem, a gente sabe que os crimes acontecem no universo online, e trazendo muito do contexto da área trabalhista, que é até a área aí que eu atuo já há muitos anos, a gente vê que muitas vezes os empregados que estão envolvidos nessas situações, tanto de vazamento, de abertura, ou até mesmo de algum ato culposo. Então, ter essas políticas, desenhar, e a gente se abrir aí para esse novo, entender de novas ferramentas para oferecer melhores serviços para os nossos clientes, é o grande objetivo e o desafio aqui de nós, né, como membros da ANAD, para ajudar aí, nos ajudarmos coletivamente nesse universo do digital, né. Agradeço imensamente o Ricardo pela confiança, pela parceria, o Alexandre também, e a todos que participaram, acompanharam aí o evento até agora, que tenho certeza que foi bastante produtivo para nós, e é uma ferramenta aí, um conhecimento a mais para que a gente possa incorporar aí no nosso dia a dia, né? Obrigado mesmo. Muito obrigado, Camila. Estamos sempre disponíveis para vocês, tá? Quando precisar de novo é só chamar. Legal. Obrigado aí, Alexandre. Obrigado, Camila. Com certeza nós teremos outros eventos aí com relação a alguns assuntos. Aí no próximo a gente aprofunda mais nas questões práticas e técnicas também. Acho que tem tem muita coisa a explorar, né? Eu mesmo, algumas coisas que você falou, eu nunca me toquei dessa questão de usar pura e simplesmente a blockchain, a gente não sabe que futuro que é, até porque o tempo útil de algumas tecnologias a gente coloca entre 10 e 5 anos, né? Elas podem
sumir de um dia para o outro. E não estamos falando de coisas que não acontecem, né, que não aconteceram. Muitas aconteceram e acabaram reinventando todo o mercado quando elas sumiram, né? Diferente da certificação digital que tem governança de longo prazo. Sim, sim, ela já foi criada nesse sentido. É porque a blockchain, ela é ótima, ela é um ambiente sensacional, só que é uma coisa que não tem uma regulamentação, que vai falar, não, vocês são obrigados a ser dessa forma, né? Logicamente que tem muita coisa que a gente não consegue gerenciar. Mas realmente, eu acho que tem coisas que nós temos que, tem casos e casos, né? E esse estudo constante de melhorias e precauções é muito importante. Sobre a blockchain, eu falo que a gente está na fase de protótipo ainda. Sim. A gente ainda está na fase de protótipo, a gente não está no potencial dela e em tudo que ela pode entregar ainda. Sim, exatamente. Bom, da minha parte, tá ok, eu vou passar para as considerações finais da Camila e do Alexandre, e depois a gente pode finalizar o nosso evento, tá? Muito obrigado a todos. Bom, eu acho que também fica um super agradecimento pela audiência de todos até aqui. A gentileza da Verifact em contribuir aí com esses eventos e disseminar essa nova cultura, essa informação, e que a gente possa aí caminhar rumo a um mundo muito mais precavido, muito mais responsável em relação a usar a internet, a usar os meios aí de comunicação. Então, fica aqui meu muito obrigado a todos vocês. É interessante o seu comentário, Camila. Uma das coisas que a gente viu quando estava montando a Verifact é que quando você dá capacidade de geração de prova para as pessoas, você diminui a judicialização, você diminui a impunidade, né? Então, a gente tem também um idealismo em cima da Verifact de que ela torna a sociedade melhor muito grande. E esse é um dos objetivos. Tanto que a nossa interface com a área pública está sendo muito grande. A gente está dando de graça para o Ministério Público para eles realmente conseguirem atender a população e enxergarem melhor a ferramenta, né? E quando forem pagar, porque a gente não consegue dar de graça eternamente, vai ser um valor subsidiado. Então a gente tem esse idealismo em cima da ferramenta para que ela realmente contribua para a sociedade, contribua para a justiça e que realmente a vida de todo mundo fique melhor nessa história. E a gente não fique, né, com essa sensação de que o que acontece na internet fica impune, de que não dá para fazer. O objetivo é justamente conscientizar, assim como a gente conscientiza com a Lei Geral de Proteção de Dados, de que tudo na internet tem um rastro realmente e que é possível chegar assim, ser punido, e que a cada dia a exposição é maior e é um caminho sem volta. Mas que a gente seja muito consciente daquilo que a gente está expondo e como está usando, para não ser aí refém amanhã dos nossos próprios atos, né? Exatamente. E uma das coisas que a gente fez quando lançou a Verifact, o primeiro público que a gente mirou foi os peritos. Falou, se a gente conseguir passar pelo crivo dos peritos, a gente passa pelo resto. Tanto que o Ricardo Capozzi comentou ali também que usa, e os peritos são usuários também, né, da ferramenta. Então a gente foi muito pé no chão e muito consciente e sério na montagem dessa ferramenta. Então esse é o nosso objetivo principal e agradeço novamente a oportunidade que vocês deram para a gente falar sobre isso. Agradeço. Muito bom. Muito obrigado. E sucesso a toda a equipe da Verifact, sucesso aí ao nosso pessoal da NAD e todos os demais presentes aí que compartilharam conosco essa noite. E é exatamente por causa desse resultado o que nos motiva a manter a NAD, ampliar cada vez mais e trazer parceiros que sejam comprometidos também com o nosso propósito. Tá bom? Muito obrigado a todos vocês. Boa noite para todo mundo. Boa noite, até mais. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Tchau. Boa noite. Boa noite.